Olá, amigos da história, estou de volta. Os Trapalhões foi um programa de televisão de grande sucesso criado por Hilton Franco, estrelado por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Cada um desenvolveu uma persona cênica distinta. O grupo também levou milhões de espectadores ao cinema. Em uma época onde não existia internet, celulares, a alegria ficava por conta dos Trapalhões. A maioria dos brasileiros parava aos domingos, às 19 horas, para assistir o Quarteto Mágico. Na extinta TV Tupi já era grande sucesso e figuravam como um dos programas de maior audiência na televisão brasileira. Mas foi na Globo que fizeram maior parte de sua história e se transformaram em um fenômeno de audiência, ao passo que suas esquetes atraíam milhões de pessoas semanalmente antes do Fantástico. Seus filmes também encantavam pela simplicidade na arte de fazer rir. Não por acaso, a trupe conseguiu manter 12 filmes dentre os 30 de maior bilheteria no Brasil. Às vésperas de fechar as portas, a Tupi não conseguiu cobrir a oferta da Globo. Renato Aragão, em entrevista à revista Veja, contou que chegou a desmaiar por 2 vezes na emissora Tupi, devido às condições precárias de trabalho. Na emissora Rede Globo, conseguiu fazer filmagens externas, câmeras lentas e rápidas e muito mais, se tornando um fenômeno de audiência. Mas como isso tudo começou? É este o vídeo de hoje, a história dos Trapalhões, que hoje está registrado no Guinness Book. Que maravilha! Ah, eu sou Marconi Miranda, pegue aquele cafezinho e vamos para a história. Renato Aragão começou na TV em 1961, participando de um programa em Fortaleza, o Vídeo Alegre. Ele então foi contratado pela TV Tupi para então participar do programa Aê-Ó Urca, que foi um programa brasileiro humorístico exibido aos domingos pela TV Tupi do Rio de Janeiro, que envolvia diversos humoristas em vários quadros. Participaram do elenco do programa artistas como Arlete Salles, José Santa Cruz, Lúcio Mauro, Renato Aragão, Osmar Frazão, dentre tantos outros. Este programa foi exibido entre 63 e 66. Entre 1966 e 1968, a TV Excelsior produziu Os Adoráveis Trapalhões, que foi um programa de humor protagonizado por Renato Aragão, Vanderlei Cardoso, Ivon Cury, Ted Boy Marino, Vanusa e Roberto Guilherme, o Sargento Pincel. Logo depois surgiu Os Insociáveis, que foi um programa exibido na Rede Record, onde foi exibido de 1971 a 1974. Era protagonizado por Renato Aragão, Dedé Santana e Antônio Carlos, o Mussum. O programa tinha 2 horas de duração e as participações também de Vanusa e Roberto Guilherme eram constantes. Este programa tinha um formato similar ao do primeiro humorístico Os Adoráveis Trapalhões. Nesta época, como todos os programas brasileiros, eram transmitidos ao vivo, sem cortes. Um pequeno erro virava uma grande farra. Já em 1974, nascia o Quarteto Mágico, Os Trapalhões. O programa estreou no ano de 1974, aos sábados, na Rede Tupi, agora com Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Em 13 de março de 77, estrearam na TV Globo, antes do Fantástico, às 19 horas. Exibido aos domingos, o programa apresentava uma sucessão de esquetes. Foi um dos maiores fenômenos de popularidade e audiência no Brasil em toda a história. O programa entrou para o livro Guinness de Recordes Mundiais como o programa humorístico de maior duração da televisão, com 30 anos de exibição. O primeiro filme deles, Na Onda do Iê Iê, de 1966, contava apenas com a dupla Didi e Dedé. Com o Quarteto Clássico foram produzidos 21 filmes, começando com Os Trapalhões na Guerra dos Planetas,
de 1978, até Uma Escola Atrapalhada, de 1990. Mais de 120 milhões de pessoas assistiram aos filmes de Os Trapalhões, sendo que 7 destes filmes estão na lista das 10 maiores bilheterias do cinema brasileiro. Em 2017, a Globo, em uma parceria com o canal Viva, produziu um remake do programa, Os Novos Trapalhões. No entanto, foi um fracasso total, muito longe dos originais. Na verdade, foi um vexame total. No programa Novos Trapalhões, que foi o maior fiasco da TV brasileira, além de Didi e Dedé, o programa apresentava os sobrinhos dos Trapalhões originais, Didico, Dedeco, Mussa e Zaca. Sem repetir o sucesso da versão original, foi descontinuado no mesmo ano devido à crítica à recepção negativa. Em dezembro do mesmo ano, o canal anunciou as reprises das temporadas antigas do programa em janeiro de 2018. O programa Os Trapalhões era formulado por várias cenas de alguns minutos, em que tomavam parte situações cômicas dos protagonistas, às vezes com um deles, 2, 3... e mesmo com os 4 Trapalhões. Os assuntos das cenas eram, por exemplo, os Trapalhões se opondo a inimigos ou a si mesmo em disputas, nas quais Didi e qualquer um dos 3 Trapalhões que estivessem do lado dele saíam vitoriosos em quase todas as vezes. Eles pregando peças em outras pessoas e até em si mesmo, e os 4 cooperando entre si mesmos para chegar a um objetivo comum. Houve também, ao longo dos anos do programa, várias paródias de super-heróis tradicionais, como Super-Homem, frequentemente interpretado por Didi, por causa de seu papel de líder. Batman, este mais interpretado por Dedé, devido ao seu papel de segundo comando. Homem-Aranha, Fantasma, Hulk, entre outros. Didi Mocó, Renato Aragão, interpretado por Renato Aragão. Seu nome completo é Didi Mocó Sorrisal Colesterol Novalgino Mufungo. Um esperto cearense com linguajar e aparência bastante cômica, e que poucas vezes terminava as cenas com má sorte ou como perdedor, tanto enfrentando inimigos como seus próprios 3 companheiros. Apesar de ser o líder do grupo, em certas cenas é considerado pelos seus 3 companheiros como o membro de menor importância em termos de risos. Era apelidado de Cardeal por conta da tintura acobreada do cabelo de Renato a partir de 1979. Cearense, troféu de corrida de jegue, alegria do jabá, cabecinha ou cabeça chata, referindo-se à sua condição de retirante nordestino. Dedé Manfred Santana, ou Dedé Santana, era o galã da periferia. Era o que agia com mais serenidade e é considerado o cérebro do grupo por ser o mais valente dos 4, sendo também o escada, aquele que preparava a piada para os amigos. Mussum era um bem-humorado sambista carioca que tinha orgulho de dizer que era natural do Morro da Mangueira, uma favela do Rio de Janeiro. Possuía um linguajar bastante peculiar, sempre empregando o is no final de quase todas as palavras, criando assim os bordões Cacildes e Foreves. Devido ao fato de ser negro, era sempre alvo de piadas e apelidos, como ser chamado ironicamente de Maisena por Didi, ou mesmo Azulão, Mumu da Mangueira ou Cromado, entre outros apelidos. Zacarias era um tímido, ingênuo mineirinho de 7 Lagoas, com personalidade infantil, baixa estatura, uma risada inconfundível e voz bastante fina, como a de uma criança. Por ser calvo, sempre usava peruca e entrava em desespero se esta fosse retirada de sua cabeça, geralmente por Didi revelando sua calvície.
Zacarias é considerado por muitos como o mais engraçado do grupo. Em uma época onde não existia celular, internet, shopping, eles viveram o ápice do estrelato. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias se tornaram um verdadeiro fenômeno de audiência, levando milhões de espectadores ao cinema. Não podemos dizer que Zacarias era o melhor, ou Mussum era o melhor, ou Dedé ou Didi, pois um dependia do outro, era uma balança. Em 1983, o grupo acabou separando devido a brigas. Renato tentou seguir carreira solo, estrelando um filme, mas não funcionou. Dedé, Mussum e Zacarias fizeram o mesmo, mas também não deu certo, pois para funcionar tinha que existir os quatro. Zacarias agradava muito, Mussum era fantástico, Didi era o essencial para o sucesso do grupo. No entanto, Dedé Santana foi o cérebro por trás do sucesso dos Trapalhões. Ele era o escada, aquele que conduzia o grupo com total maestria. Dedé era o jogador que driblava todos os adversários e passava a bola para o atacante na cara do gol. Dedé também escrevia algumas piadas, ajudava no figurino, evitava brigas entre os companheiros. Ele era um pai para os Trapalhões. Em 1990, Zacarias veio a falecer. A morte de Zacarias abalou muito o grupo. O trio continuou, Didi, Dedé e Mussum, mas não tinha o brilho de antes, pois Zacarias era crucial para o sucesso do grupo. Em 1994, Mussum veio a falecer. Com a morte de Mussum, encerrou-se um ciclo, deste que foi um dos maiores programas de humor da televisão brasileira. Durante 30 anos, na Rede Globo, os Trapalhões encantaram gerações de crianças. Em 1994, Didi, Dedé e Sargento Pincel foram contratados por uma emissora de Portugal e assim surgiu Os Trapalhões em Portugal. O programa teve até audiência razoável em Portugal, com duração em torno de 3 a 4 anos. Em 1998, Renato Aragão voltou para a TV Globo, estrelando a Turma do Didi com personagens que lembravam os antigos Trapalhões, no entanto, muito longe do sucesso dos originais. Posteriormente, Renato Aragão encerraria sua carreira na Rede Globo, sendo desligado da empresa após 41 anos trabalhando nela. O programa dos Trapalhões obteve grande êxito, mas tudo isto se deve também a muitos coadjuvantes que participaram do programa. Entre eles podemos citar alguns. Carlos Corte era um homem louro, às vezes barbudo, intimidador, alto e com olhos enormes, que frequentemente representava vilões, valentões e outros personagens inimigos dos Trapalhões. Era sempre chamado de Alemão. Ele veio a falecer em 2003. Roberto Guilherme Sargento Pincel, assim como Carlos Curti, se destacou no programa interpretando papéis antagonistas, vilões. Seu principal trabalho foi dar vida ao seu mais famoso personagem, o Sargento Pincel, que comandava os soldados trapalhões num quartel de exército. Muitos fãs o consideram como o quinto trapalhão. Dino Santana, irmão de Dedé Santana, representava personagens anônimos e sem destaque. Ele veio a falecer em 2010. Ted Boi Marino foi um lutador de luta livre com um cabelo bem similar ao do personagem He-Man e sotaque espanhol. Participou também de diversos quadros dos Trapalhões, principalmente no início. Ele veio a falecer em 2012. Tião Macalé foi um dos mais famosos coadjuvantes dos Trapalhões. Era um homem negro com um sorriso sem dentes que quase sempre encerrava suas participações nas cenas com a frase "nojento", frase que o fez famoso no Brasil. Faleceu em 1993. Felipe Leve, frequentemente escolhido para interpretar papéis de chefia, mas só nas cenas comuns, mas também foi no quadro do Quartel dos Trapalhões onde atuava como coronel. Por ter pele muito branca e ter cavanhaque, era às vezes chamado de queijo com barba por Didi. Faleceu em 2008.
Jorge Lafon, Vera Verão, era um homem alto, negro e efeminado. Participou principalmente dos quadros do Quartel dos Trapalhões, interpretando o soldado Divino, primo de Mussum, e também do Trapotel. Faleceu em 2003. Duda Esteves. A menina fez bastante participações no quadro dos Trapalhões, principalmente no Trapa Hotel. Houve também diversas homenagens a cantores no programa dos Trapalhões. Alguns deles foram Hit, Joana, Sidney Magal e principalmente Ney Matogrosso. Os Trapalhões, sem dúvida, foi o marco na televisão brasileira. Deixarei agora 3 vídeos na tela final. Um contando a história de Ted Boy Marino, outro contando a história de Carlos Curti e outro contando a história de Dino Santana, o irmão de Dedé. Clique e confira. Agora deixa aí nos comentários qual coadjuvante dos Trapalhões você gostaria de ver a história dele contada aqui no canal. Jorge Lafon, o Vera Verão? Tião Macalé, nojento? A menina Duda Esteves, que fez bastante participações no programa? Felipe Leve, que sempre interpretava o patrão? Ou Roberto Guilherme, o Sargento Pincel? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Deixarei também agora um link na descrição abaixo e também fixado no topo dos comentários, onde vocês vão poder conferir vários produtos dos Trapalhões. Você comprando um vai estar ajudando na manutenção do canal e vai poder ter na sua casa este produto dos Trapalhões. Este foi o vídeo de hoje, a incrível história dos Trapalhões, que foi o maior programa de humor da televisão brasileira. E estar também registrado no Guinness Record Mundial. Que maravilha! Obrigado por se inscrever no canal, obrigado por compartilhar este vídeo. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei!